Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre africanos no Brasil, escravidão e resistência. Pessoal, existe escravidão na atualidade? A escravidão, ela é um fenômeno recente? A gente precisa repensar algumas questões, debater algumas questões. A escravidão, ela é um fenômeno que acompanha a humanidade ao longo dos tempos. No Egito Antigo nós tínhamos escravidão, vale lembrar dos hebreus, né, de Moisés. Na questão de Roma, nós vamos ter escravidão, e no Brasil, a partir do século XV e XVI, a introdução da escravidão, da mão de obra africana aqui no Brasil para serem escravizados. Infelizmente, a escravidão é, sim, um problema recente, ela ainda existe na atualidade. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que são encontrados em condições similares à escravidão, sem os seus direitos resguardados, em condições insalubres de trabalho, de moradia e uma série de problemas, né? Aqui no Brasil, os negros e negras africanos, oriundos da África, vão ser introduzidos como uma mão de obra escrava a partir do século XVI, em substituição da mão de obra indígena. Durante um pequeno período de tempo, os indígenas foram utilizados como uma mão de obra escrava. Mas lembre-se, não foi lá no ciclo do pau-brasil. No pau-brasil, a mão de obra indígena ela ocorreu em forma de escambo, aquela troca que os portugueses faziam com os indígenas em troca da madeira. Beleza? A mão de obra africana escravizada trazida para o Brasil, eles foram trazidos, não vieram, né, essa ideia de que eles foram trazidos para o Brasil, ela representava um lucrativo comércio para os comerciantes portugueses que vendiam esses escravos. Os portugueses tinham essa experiência da escravidão africana, essa experiência de comercializar os escravos em outras regiões, sabiam dessa questão de que era lucrativo essa experiência e trazem essa experiência para o Brasil, né? Trazem essa mão de obra para ser escravizada aqui. Como eu disse a vocês, os indígenas vão ser substituídos pela oposição dos jesuítas que vieram catequizar os nossos indígenas. A mão de obra africana, ela era utilizada tanto na lavoura como no trabalho doméstico e inclusive em serviços, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem essa cena das lavadeiras, né? E outras ocupações que os africanos e africanas faziam aqui no Brasil enquanto essa mão de obra escravizada. Os escravos, eles eram considerados mercadorias, eles não eram considerados pelos portugueses como seres humanos, então eles eram comercializados. Os castigos físicos, né, os castigos psicológicos eram comuns nessa população de africanos e africanas escravizados no Brasil. Não havia a oposição da Igreja Católica nesse processo de escravização dos africanos e africanas. A Igreja Católica não se opunha. A alimentação desses africanos era precária, assim como quase que toda a sua moradia, né? Grande parte deles, ou a grande maioria, viviam em senzalas em condições insalubres de sobrevivência nessa senzala, né? Então, aqui a maioria desses africanos e africanas que vieram para o Brasil, vieram na condição de escravos, vieram para serem escravizados aqui no Brasil, eles são oriundos da costa ocidental e da costa central da África, que são regiões mais próximas com o continente africano, o que faz com que nós tivéssemos um menor tempo de viagem entre a costa africana e a costa brasileira. Diminuindo o tempo de viagem, nós também vamos garantir aí que a mortalidade dentro dos navios que tinham condições desumanas, precárias, insalubres fosse menor, garantindo a chegada da maioria desses africanos e africanas para serem escravizados no Brasil vivos, o que geraria uma maior lucratividade para esses comerciantes de escravos. Então a gente tem esse esquema para que a gente possa entender um pouco mais essa forma com que os africanos chegaram aqui no Brasil para serem escravizados. Aqui nós temos um mapa do continente africano que mostra para a gente essas regiões da onde eles vieram. Então aqui a costa ocidental da África e da costa central, regiões mais próximas do Brasil, onde os portugueses já tinham as suas feitorias, já tinham estabelecido contato no litoral português. Bom, neste vídeo nós falamos sobre escravidão africana, a vinda dos africanos para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.